Olá, bem-vindos, bem-vinda ao Tá Se Achando. Eu sou a Tassiana Serafim, host desse podcast, que o nome já diz tudo, né? Tá Se Achando. Esse podcast é despretensioso, é leve, não tem um roteiro definido. A ideia aqui é ter conversas com pessoas, principalmente com mulheres, de uma forma leve, de uma forma que a gente possa falar a rotina, a realidade da vida. Então, quero já chamar minhas convidadas, dado o contexto agora, que todo mundo sabe o que é o Tá Se Achando, eu quero chamar minhas convidadas para que elas possam se apresentar e a gente começar o nosso papo. Vocês gostaram da ideia Tá Se Achando? Faz sentido? Combina comigo esse nome de podcast? Ah, eu adorei. Adorei demais. E é muito legal, né? A gente separar um tempinho para bater papo com quem a gente gosta, com quem a gente quer estar perto. E as nossas conversas sempre fluem muito. Que bom que a gente vai gravar e contar para as pessoas que Exato. Nossas maluquices não ficam só aqui. Pois é. Eu adorei, adoro um trocadilho inteligente. Então, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, gente, eu que tô muito feliz de receber vocês. Até, deixa eu compartilhar com vocês o trocadilho. Na verdade, ele foi um bullying que fizeram comigo quando eu era ainda adolescente, criança ainda, né? Na escola, pensa. Olha só. Maravilhoso lugar, né? Ah, tá se achando. Aí talvez seja também um pouco pela minha autoestima, que já era desde cedo muito grande. Então talvez tenha alguma relação. Não sei afirmar. Mas aproveitei desse nome principalmente porque eu quero trazer esse contexto do se achar num formato de mulher, você tem que ter uma autoestima. Nós temos que ter autoestima, né? Então, isso sempre foi muito importante pra mim e eu acho que é o que a Mirly disse, a gente tem tantas trocas, eu quis trazer para que outras pessoas possam ter esse contato dessas trocas que a gente costuma ter. Justamente com mulheres que eu tenho essa proximidade, que eu tenho essa relação, que eu gosto, que eu admiro, e com certeza vocês são essas pessoas, essas mulheres que eu quero ter por perto. Bom, eu sempre trago aqui um quebra-gelo, para que as pessoas possam conhecer mais as minhas convidadas. Eu quero que vocês tragam aí podem pensar em quem começa, a se apresentar, mas de uma forma diferente, sem cargos, sem empresa, só quem vocês são. Qual é a frase que definiria ali uma apresentação de Mirly de Camila? Você olhou pra mim primeiro, então Pois é, né? Foi mais rápido. Eu vou ser bem clichêzona, eu tava falando antes, né? Eu sou a esposa do Guilherme, mãe da Bela, da Manu e da Maria Antônia. Então, eu não me vejo não sendo isso em primeiro lugar. Isso é muito lindo. Uhum. Ganhamos o view do Guilherme aí, né? Nossa, um like, Guilherme. E você, Mirly? Tem uma frase que eu gosto muito, de uma música, na verdade, que fala assim, amar e mudar as coisas. Eu acho que eu sou essa pessoa, uma romântica, que acredita nos projetos, acredita nas pessoas e que trabalha e que faz no dia a dia é mudar as coisas, né? Tirar uma coisa de um lugar, levar para o outro, tirar uma pessoa de um lugar, colocar em outro patamar. Então, é um pouquinho da minha filosofia, assim. Muito bom. Eu trouxe vocês por várias questões que a gente vai abordar durante o nosso papo, mas principalmente pela questão de vocês trabalharem juntas, né? Principalmente no fato de vocês estarem com essa relação direta e aí estarem em situações de responder, né, a Mirly para Camila, e o bom relacionamento que vocês têm, e é impressionante, assim, o quanto eu admiro isso, porque a gente vê cada vez mais, né, mulheres reclamando às vezes de liderança até com outras mulheres, é muito difícil isso. E a questão do tema de hoje, que é Mulheres Fortes no Marketing e a Liderança, é que a gente possa falar sobre o marketing, também sobre esse pilar de liderança que passa por esse lugar de ter bons relacionamentos com quem a gente compartilha ali o dia a dia, né? Mas antes disso, da gente até falar um pouco mais sobre essa relação que vocês têm aí no dia a dia, queria falar com a Mirly sobre a questão do marketing. Como foi ali seu primeiro contato com marketing? Você sempre trabalhou com marketing, Mirly? Desde Como criança. foi? Desde criança? Conta um pouquinho essa relação, então, com o marketing pra gente. Bom, a história não é muito longa, eu sou bem nova, né? Tenho 32 anos só. Mas eu comecei a estudar marketing, eu tinha 11 anos. Minha mãe, ela saía para trabalhar, meu pai também, e eu gostava muito de ir pra rua, soltar pipa, jogar bola, brincar de bolinha com os meninos. E aí estava começando a ficar perigoso, ela falou assim, eu vou te colocar em todos os cursos
profissionalizantes que eu puder pagar para você não ficar brincando na rua. E ela me colocou informática, digitação, inglês. Aí eu fui fazer design gráfico, robótica, cursinhos assim, que você pega uma criança de 11 anos, 13 anos, ela não deveria estar sentada ali aprendendo CorelDRAW, aprendendo... Tinha um outro programa, CorelDRAW, Flash. você foi longe. Nossa, falou que era jovem? Tinha um outro, Fireworks, sabe? Dreamweaver. E eu comecei muito cedo a ter contato com esse tipo de computação, esse tipo de conteúdo, né? E ali... eu falei, caraca, eu gosto mais disso, menos daquilo. Eu gosto mais de coisas visuais, de comunicação, menos de codar, sabe? Porque eu também fiz hardware. Então, assim, eu não gosto de desmontar computador. Aí eu fui me descobrindo. E nesse período eu já participava de algumas iniciativas de voluntariado, né? E eu falei, não, deixa que eu faço flyer, eu faço cartaz, eu faço logo. E eu pegava essas coisas para fazer porque eu me divertia muito. E aí, com uns 13, 14 anos, eu abri a minha primeira empresa, minha startup, que era de imprimir folhas, a foto das pessoas nas folhas de caderno. Porque eu tava lá no 8ª série, primeiro ano, as minhas amigas todas tinham fichário. Eu pegava as fotos dela do Orkut, ela imprimia na folha e vendia a folha para ela. Perdi o meu investidor, né? Meu pai descobriu que eu tava fazendo isso, tirou a impressora de mim. Mas eu continuei na comunicação. E aí, como eu comecei a trabalhar cedo, assim, na minha prancheta, a última página, já estava lá as faculdades que eu poderia fazer com aquele salário que eu estava ganhando. E era publicidade e propaganda. Então, desde cedo, eu já meio que sabia o que eu queria fazer por conta desse contato, né? Sim. E o seu caminho foi semelhante da Mirly? Você já tinha uma ideia? Como foi chegar até lá? Não, eu tive bastante diversidade de pensamentos, digamos assim. Tanto que eu prestei vestibular para engenharia química. Uau! A segunda opção foi... eu sempre amei química, física, essas coisas, que eu sou de humanas, né? Mas eu sempre gostei muito dessas matérias e eu prestei vestibular para engenharia química. A segunda opção era farmácia bioquímica. E aí eu fiz publicidade e propaganda porque tinha uma amiga minha do balé que eu fiz balé há muito tempo, né? E a gente foi fazer matrícula lá e eu acabei passando lá. Eu passei na faculdade de farmácia e bioquímica. Meu pai não deixou eu fazer porque tinha que morar em outra cidade. Enfim, curtando a história, eu caí na publicidade e propaganda e me apaixonei. Me apaixonei. Só que aí eu comecei a trabalhar... eu estagiei em agência de publicidade e tudo, né? Naquela época existia estágio não remunerado e eu pegava de tudo que aparecia, eu pegava para ganhar experiência. Sim. E sempre curti muito a área de planejamento, a área de gestão, desde novinha, dentro da publicidade, mesmo dentro, né, e aí acabei caindo no marketing por, não sei, mais sorte que juízo, porque eu tinha que ter um emprego, tinha que, né, receber um salário para poder pagar minhas coisas, minha faculdade. E acabei entrando nessa área e me apaixonei. Foi assim, foi mais sorte que juízo mesmo, eu acho. Acho que foi Deus pegou pela minha orelha e falou, vai fazer isso aqui. E aí? E aí eu fui construir minha carreira no marketing, né? Eu sou publicitária de formação, mas sempre curti muito dentro da área de publicidade essa área toda de planejamento, né? Sempre foi mais, tanto que a Mirly é minha parça de design, né? Porque meu nível de design é desenhar um Zé Palito, incrível. né? Agora, eu já tinha essa noção. Agora, depois de tudo que ela trouxe aqui... Não, meu nível designer é Zé Palito, desenhar um Zé Palito e olha lá, sabe? Então, a minha área é planejamento, estruturação, essas coisas. Bom. Então foi por aí, tô até hoje, 25 anos de carreira já no marketing e não me vejo fazendo outra coisa. Quantos deles no cargo de CMO? Cargo de liderança ali. Faz mais de liderança? Faz uns... gerente, CMO. Eu fui a gerente mais nova da história da empresa onde eu trabalhei por 11 anos, né?
Então, com 23, 24 anos, eu já era coordenadora, já comandava a equipe. Na época, eu trabalhava com merchandising em ponto de venda, né, e construção civil, loja de material de construção, e tinha equipe de 11 promotores, já tinha 4, 5 analistas, já faz tempo, dos números, assim. Mas com 20 e pouquinhos anos, eu já era líder, né, e foi bem learning by doing, digamos assim, para ser educada e elegante, como diz a Manuela, a minha filha. Então foi bem na raça mesmo que eu aprendi a ser líder. Uhum. E o que impressiona também, a gente conversa assim, brinca, né, fala sobre tudo isso, mas poucas mulheres hoje dentro do marketing conseguem ocupar uma cadeira de CMO, conseguem alcançar o que você alcançou e alcançou muito cedo já uma posição de liderança, né? Tem a questão da posição de CMO, mas até da própria liderança em si. Quando caiu a sua ficha com relação a isso que você falou, putz, eu tô fazendo algo aqui muito relevante, é uma coisa muito importante, assim, assumiu de fato toda a oportunidade que você teve, seja quanto líder, quanto CMO também, qual foi a sua relação com relação a isso, essas novidades? Exato. Eu lembro que foi uma ficha que doeu para cair, não que demorou, mas doeu para cair, que eu saí da operação e precisei ser líder e de pessoas, né? Então, o que eu sabia fazer, o core da minha vida, que era estruturar a área, executar coisas, né? A operação do marketing ali do dia a dia, eu tinha que deixar de fazer isso para ter agenda para falar com as pessoas, para desenvolver as pessoas. Então, para mim foi doído, porque eu sempre curti muito fazer o que eu fazia. Uhum. E isso para mim foi uma mudança de chave bem importante. Lá antes dos 30 eu já tinha essa responsabilidade. Essas coisas e não tinha referência, né? Não tinha outras líderes mulheres para eu falar, nossa, eu quero ser igual a ela, não. Então eu tive que criar o meu próprio espaço. Então foi uma coisa bem interessante assim de viver, tipo, putz, agora eu preciso desenvolver as pessoas. Eu também não tenho com quem conversar porque só tinha líder homem, né, adulto. Eu me achava uma criança ainda. Tinha liderado meu que era mais velho que eu. Como que eu vou fazer para ser respeitada? Então eu tive que criar uma casca muito cedo, sabe? Imagino. Ainda mais também no contexto da idade por ser mulher, né? E numa indústria pesada, né? Que é de construção. Então foi bem interessante. Hoje já é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é desenvolver as pessoas, né? Mas naquela época foi uma mudança bem significativa, assim. Muito legal. E qual foi o momento, Mirley, de que você também assumiu o cargo de liderança? Uhum. Quanto tempo demorou também para que vocês se conhecessem, começassem ali trabalhar junto? Ai, nossa, essa história é legal, essa assim. História... É uma história interessante. É uma história interessante. Mas eu fui para a agência, no meu primeiro ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar em agência. E eu tenho esse jeito meio trator mesmo de fazer as coisas. Eu começo, é como se o negócio ele fosse meu negócio. Então eu era a primeira a chegar, eu fazia café, eu ligava os computadores, ligava os ar-condicionados, atendia o telefone do cliente, eu ia lá, tirava foto do cliente, entendia o que o cliente estava com problema. Isso eu morando lá no interior, Mojimirim. O cliente era um restaurante, entendeu? E aí você vai conversando com as pessoas, elas vão contando os desafios, os problemas. Automaticamente, a minha, né, sei lá, é automático meu. Eu vou abraçando esses problemas, beleza, preciso resolver. E isso foi me dando cada vez mais espaço nas mesas. De repente eu estava numa mesa com o diretor, de repente o cliente trouxe o CMO dele, de repente eu estava dando palpites ali na estratégia, né, do negócio ou da campanha, etc. E eu, naquele momento, ainda não era líder, mas a minha postura já era reflexo do que eu viria a ser, né? Quando eu venho para Campinas, né, me mudo, saio ali do interior, que era uma cidadezinha menor, eu vou para uma cidade um pouco maior, eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Bom, eu tô aqui para fazer o que eu sei fazer, é resolver problema. E isso vai me dando os espaços. E, de repente, me colam do lado do diretor de criação. E aí eu começo a cuidar dos estagiários, aí eu começo a cuidar da redação. Quando eu entro para CT, que foi onde a gente se conheceu, né,
antes de fazer a entrevista, a moça do RH me mandou um e-mail de podemos conversar? E eu, aí tem espaço para liderança? Então, sim. Já foi direto. Não, tinha tudo para... Ela falou, não, é uma posição de analista júnior, né? Não tem espaço. Ela falou, não, aqui tem um desenvolvimento de carreira. Vem aqui, vamos conversar, né? E ali foi onde eu falei, eu quero fazer isso aqui que essas mulheres estão fazendo. Porque pela primeira vez eu tinha diretoras que eram mulheres, que estavam em mesas que só tinha homem, e elas ali. E elas não precisavam se masculinizar na postura, elas não precisavam, sei lá, ir num happy hour, ficar falando mal de outras mulheres. Então elas eram só muito competentes. Eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu fui cavando ali o meu espacinho, que começou bem pequenininho. A gente não trabalhava junto ainda. A gente não trabalhava. E conforme eu fui ganhando mais corpinho, né, mais responsabilidade, eu fui me aproximando um pouco mais das agendas da Cami. Foi aonde a gente começou a ter um pouco mais de troca. Muito legal. E aí, depois, hoje vocês estão no mesmo grupo, mas não é mais do CIT. Aí não. Teve um convite, a Cami te chamou para trabalhar com ela? Como foi isso? Aí a gente teve uns desencontros. Eu saí da CIT na época ali de pandemia e tal. Ali eu já fui para coordenação. Então eu já saí como analista sênior, já peguei uma cadeira de coordenação. Baita desafio, mudar marca, rebranding, não sei o que, desafio de pessoas, porque as pessoas que estavam lá agora estão em outro momento de empresa, até você mostrar esse momento. Aprendi muita coisa, assim, suando frio, sabe? Chorando em casa, mas me deu uma casca para ser a líder que eu sou hoje, assim. E pouco tempo depois, acho que uns 2, 3 anos depois, a Cami entra numa outra posição. E essa outra posição, ela falou assim, Miriam, eu vou ficar um mês aqui, vou entender, mas acho que tem um espaço aqui pra gente se encontrar, hein? E ela ficou esse mês lá, deu um mês, ela falou assim, precisamos trabalhar operações. E era justamente o que eu tava trabalhando naquele momento, que era tocando boom de operação, né? Trabalhando ali para fazer a esteira rodar, mas não só rodar por rodar, mas se conectar com o core do negócio, né? Entregar valor. E é o que eu faço de melhor, que é conectar pontas, né? Então eu tenho vários fornecedores, várias pessoas trabalhando, tenho vários canais e várias estratégias. Como é que tudo isso se organiza num ecossistema único? Coexiste bem, né? E funciona de uma forma fluida. Comunicação, né? Então... E muita, né? Não tem saída, né? Não tem saída. Não tem. Tem uma coisa que você falou sobre a CIT que é bem interessante, não acontece em outras empresas, que é justamente o papel das mulheres, né, nessas mesas, e principalmente onde não precisam diminuir outras, né? Sobre essa questão de ter espaço para todos. Isso é muito bacana, mas não é algo que aconteça frequentemente, de ter lugares, espaços em que as mulheres consigam ocupar. E aí eu queria fazer até uma pergunta para a Cami, até pela posição que ela tem. Muitas vezes pode ser que existam situações que não existam outras mulheres na mesa além de você. Tem alguma situação que você lembra que marcou para você nesse contexto, nesse lugar, nessa posição de ser a única mulher? Como você se sentiu a respeito? Aconteceu várias vezes. Eu arrisco dizer que em todas as empresas onde eu trabalhei já aconteceu de eu ser a única mulher numa mesa, assim. Então, desde muito novinha, eu enfrento esse tipo de situação, né? Então, é sempre desafiador, mas quanto mais a gente vai subindo na carreira, mais desafiador isso vai se tornando. Enquanto você é jovem, novinha, tal, você, eu sou jovem, novinha, né? Depois você vai crescendo na carreira, você vai tendo responsabilidades maiores, você tem que ter uma postura, claro, não precisa se masculinizar, falar grosso, né? Eu já escutei de grandes executivas falando assim, poxa, eu tive que aprender a falar grosso para ser escutada, para ser ouvida, né? E eu nunca quis ir por aí. Então, por isso eu sempre estudava mais, eu sempre me preparava mais, eu sempre estava 2, 3 passos na frente, e isso é cansativo também, sabe? É uma coisa que consome, né?
Você tá sempre pensando nas 4, 5 possibilidades de perguntas que vão poder me fazer. Eu precisava... E é uma coisa muito minha, Camila, tá? Eu sempre precisava sentir que eu tava 200% preparada para aquilo lá. Para não ser pega de surpresa, para não darem desculpa, para não usarem a desculpa de, poxa, é mulher, poxa, é a loirinha branquela ali. Que já escutei isso também, né? Então, eu sempre tive essa autocobrança, que também vem um pouco dos ambientes, né? Mas eu sempre tive isso comigo, assim, poxa, eu preciso estudar mais. Nunca tá suficiente. Então, isso é também um exercício que eu faço até hoje, né? Eu tô com 40 anos, faço 41 daqui a pouco. Chega. Ainda tem isso. Nunca acabei. Aquele livro não é suficiente, preciso ler mais um. Sabe? Sempre mais. Sempre. Preciso fazer um curso, eu preciso sempre. Eu tô sempre com esse. Não sei se isso é saudável ou não, até que ponto. Tava falando pra Mirly, né? A gente tava almoçando. Poxa, eu conversando com algumas pessoas sobre IA no marketing e tudo mais, quantas vezes eu me senti pra trás? Eu falei pra ela, Toxa, eu tô me sentindo pra trás. Ela, quê? Como assim? Você não tá pra trás. Então eu tô sempre achando que eu preciso estar um pouco além, sabe? Mas é interessante porque eu acredito até aconteça isso com as mulheres, mas no contexto geral de muitos seres humanos também, porque as coisas estão acontecendo tão aceleradas que é impossível. E aí, às vezes, tem uma falsa visão de tipo, só eu que estou para trás, enquanto muitas pessoas... Tem gente mais para trás ainda, fica tranquilo. Exato! Não, e recentemente, eu e o Mirly participamos de um papo com o Luciano Fialho. E aí ele mostrou pra gente algumas coisas que aí a gente ficou olhando, putz. Eu fui obrigada, né? Fui obrigada a falar pra ele, cara, você é um gênio maluco. O Luciano é fora da curva. Exato. E ele mesmo reconhece, gente, eu estou fazendo isso daqui porque é isso que eu vejo de noite. Vocês estão vendo centenas de outras coisas que, obviamente, fazem com que vocês não consigam ter o mesmo nível de profundidade que o meu trabalho exige, enfim. Mas é difícil, né? Essa questão, bate isso de preciso estar antenado nas coisas que estão acontecendo. É um desafio. E você, como gerente, Mirly, nessa posição, como funciona para você? Qual o seu ponto de... Tá no momento de provar o seu trabalho ou não? Você já vê que já ficou mais confortável, até tendo o apoio de outra mulher como líder? O que diferencia o seu dia a dia? Tem algumas questões que você consiga compartilhar? Dá para dividir essa minha experiência em 2 momentos. Tem um momento que a Cami vai lá e arruma toda a casa, e aí eu preciso só me preocupar com fazer marketing, né, em fazer o time trabalhar no que precisa ser trabalhado, fazer as pessoas de performance entregar o que é esperado da performance, conectar o growth com o branding, e aí eu só me preocupo com isso, que é o core do marketing mesmo, ritos, ferramentas. E tem um outro momento que a Cami foi lá, arrumou a casa, fez os combinados dela com o conselho, fez os planejamentos, o CEO assinou tal, e ela sai de licença. E aí, agora... Apenas. Não, rapidinho, vou ali ter o 3º filho, já venho. E aí tem esse outro momento que eu acredito que está me ajudando a me amadurecer, né? Um momento de amadurecimento muito grande. Que agora, essas cadeiras, essas reuniões que a Cami ocupava, eu tô lá ocupando. Em alguns momentos como ouvinte, em outros momentos reforçando os combinados que ela já fez, em outros momentos mudando a rota completamente, porque isso acontece, né? O mundo muda, as empresas mudam, as decisões mudam. Exato. E a gente precisa se adaptar muito rápido. E aí isso traz uma nova carga, né, para Mirly gerente, assim, é como se eu me seniorizasse um pouquinho mais, que agora eu não cuido mais de marketing, agora eu cuido de marketing, mas eu também respondo para o negócio diretamente, eu sou cobrada pelo negócio diretamente. São muitas responsabilidades novas, né? Um contexto super novo, mas o alinhamento, aqui você falou várias vezes, né, sobre alinhamento, já estava alinhado, ou eu tenho total liberdade de alinhar isso daqui e tocar, isso é muito importante. E aí você trouxe um contexto também que a gente não tinha comentado, que é a questão da maternidade, né? Da terceira maternidade. Como que é isso? Como que é conciliar essas jornadas, Camis, para você? São várias jornadas. Esposa, porque são várias, né? Esposa, mãe.
mãe de 3, né? Mãe de 3, exato. Tenho uma filha de 6, são 3 meninas, né? Uma de 6, uma de 4 e agora a terceira tem 2 meses, né? Olha, não é uma coisa fácil, não vou dizer assim, tudo flores, mas é totalmente possível, totalmente. Então, eu passei muito tempo da minha vida achando que ou eu seria uma boa profissional ou eu seria uma boa mãe, as duas coisas não podiam coexistir, né? Sim. E eu tô aqui para provar que não, que dá pra conciliar sim. Tem que orquestrar bem, saber bem priorizar as coisas, é possível sim, né? Não que não seja desafiador, né? Não que não seja desafiador, não que não seja cansativo e tudo mais, né? Então, toda noite é uma né, chamando, essa noite foi a do meio, outro dia era a menor e assim vai. Mas é a coisa mais gostosa da vida. Pra mim, não mudaria isso por nada, né? Mas é isso, tem que saber priorizar. Né, eu brinco que eu tenho vários pratinhos, assim, um é de vidro, outro é de porcelana, tem uns de papel, então qual que eu posso deixar cair? Os de papel tudo bem, depois eu junto. Verdade. Né? O de porcelana, não posso deixar cair de jeito nenhum. Então você vai aprendendo a organizar as coisas de forma a fazer funcionar, né? E sabendo também dizer não. Né? A maternidade traz muito isso, deixa muito à tona, sabe? O que realmente é prioridade para mim? Que não os que eu vou ter que dizer. Eu vou ter que abrir mão de várias coisas. Na semana que vem tem evento, eu não vou poder ir. Verdade. Então, você vai aprendendo a lidar com isso. Sabendo qual é a sua prioridade, fica mais fácil dizer certos nãos. É verdade. E o que é mais difícil? Liderar os times ou cuidar dessas 3 princesas? Mais difícil de tudo é você se tornar uma pessoa melhor para poder educar, sabe? Porque é você se moldar melhor. Porque a coisa que dói muito é você ver um filho teu fazendo aquilo que você sabe que é errado, que você também faz errado, sabe? Ou às vezes a gente quer exigir da criança um controle emocional que tu mesma não tem. Quantas vezes a gente não grita, se descabela, perde a paciência? Aí você quer exigir isso de uma criança pequena? De 6 anos, de 4 anos? Quer que ela não faça birra? Ela tem só 4 anos. E você? Você é o adulto da história. Você é o adulto dessa relação, né? Então a parte mais difícil, pra mim, não é ficar sem dormir, não é nada disso. É você conseguir educar e assim, sem garantia, né? Exato. Você só vai saber se tá dando certo lá quando elas crescerem. Então, é uma conversa que eu e meu marido a gente tem bastante, assim. Como é que a gente sabe que tá dando certo? A gente não sabe. Exato, não é simples, A gente tenta né? fazer o nosso melhor. E aí você se tornar melhor todo dia, isso é a parte mais... É o que exige mais da gente, sabe? Exato. Mas é muito legal. Muito legal. Bacana, eu gente. brinco que quando eu tô trabalhando, eu tô descansando. Eu imagino. Eu acompanho muito ali a sua rotina com as crianças. Eu fico impressionada. Você sabe que eu comento, né? Chego a comentar. Poxa, que legal, olha o que tá acontecendo. Sua forma mesmo de lidar. E aí eu vou trazer... Eu gosto... Eu falei pra vocês, né? Que eu gosto de quando a gente conversa bastante antes do episódio. Porque aí eu vou pegando coisas muito legais que também surgiram das conversas e vou colocar no episódio. E uma das coisas que eu achei muito legal, gente, que a gente tava conversando aqui, falando sobre o episódio em si, e a Camila tem muita preocupação de como que vai ser. Nossa, as minhas filhas vão assistir, vai ficar na internet. Ela leva muito em consideração mesmo o fato de ser um bom exemplo para as filhas. E isso é muito legal. É eu acho que é muito coerente, né? A gente estava falando muito sobre essa questão aqui de ser íntegra, dos valores, antes da gente começar. E esse é um valor muito importante para quem quer ser líder, né? Independente de sexo, enfim. E outro aspecto também que é uma questão da liderança, que também às vezes não é muito falado ou é negligenciado, é a questão de vulnerabilidade, de força. E aí eu queria até perguntar para Mirly, assim, nesses aspectos, Mirly, como você enxerga a sua liderança e até a liderança das pessoas à sua volta? Que para você é ser forte? Eu falo muito sobre força nesse podcast, sempre eu reforço essa questão, principalmente por conta de mulheres.
Mas o que é ser forte para você? Existe diferença entre ser forte no trabalho, ser forte em casa? Tem alguma dificuldade maior? Como que você enxerga? Eu acho que antes de qualquer coisa, a pessoa tem que ser uma pessoa boa, sabe? Só boa como pessoa, sabe? Antes de ser forte, ela tem que ser boa. Se eu olhar pra ela e falar assim, pô, eu viajaria com essa pessoa de Campinas a São Paulo, conversando 5 horas da manhã. Você entendeu? A gente já fez muitos trajetos, sabe? Se a pessoa for boa, ela vai aguentar as pancadas, sabe? Se ela for genuinamente boa, ela não vai reagir, ser hostil com o time, ela não vai, sei lá, dar um surto a qualquer momento, ela não vai ferir um valor que é muito forte seu, porque ela é genuinamente boa. O coraçãozinho daquela pessoa é boa. O restante todo, você ensina ela a ficar mais resistente quando alguém gritar numa sala de reunião. Você ensina quando alguém bater na mesa, ela não se assustar, engolir aquilo e resolver de outras formas. Quando ela receber um e-mail, como dito anteriormente, um e-mail daqueles mal educados, você consegue ensinar, ó, passou por cima disso, vai lá no WhatsApp daquela pessoa, fala, vou te ligar, liga pra ela, fala, o que tá acontecendo? Você tá bem? Então, todo o resto é ensinável, mas aquela pessoa tem que ser boa, sabe? Pra você saber que você pode confiar nela, a ponto de, o técnico, você vai lá e ensina, você senta do lado, você faz uma vez, deixa ela te olhar fazendo, o restante, se for, você vai ensina, comunicação, você vai ensina, mas se não ensina a pessoa a ser boa, sabe? Verdade. Eu concordo muito com você, não dá pra a gente fazer essa seleção, né, de as pessoas, quero que essas pessoas sejam boas. O mais legal, Mirly, você falando, eu vou me lembrando de várias situações da gente, o bom de a gente trazer pessoas que a gente gosta pro podcast, com quem a gente convive, é porque a gente sabe exatamente situações em que a pessoa, para além do trabalho, também demonstrou essas atitudes no dia a dia mesmo, como amigo. A gente também tem muitos projetos juntos que a gente vai falar. Eu não coloquei aqui, mas a gente vai falar. Vou até mudar um pouquinho o script aqui. Mas eu vejo situações mesmo de você ter todas essas características mesmo, esse posicionamento de vamos pensar diferente, vamos pensar. Eu acho que você, por esse olhar também, por ser uma pessoa boa, consegue ter esse olhar, né? Um olhar que é difícil quando a gente pensa em relações humanas, né? E até antes de falar um pouquinho, que eu quero que vocês falem do projeto, o último ponto aqui da liderança que eu quero discutir é a relação de vocês. A gente falou como vocês se conheceram, se aproximaram, trabalham juntas, mas existe essa questão também de dificuldade. A vida não é um mar de rosas com quem a gente gosta. Não. Pelo contrário, né? Às vezes a gente tem atritos ali no nosso dia a dia. Vocês já tiveram alguma questão de, poxa, convergimos em questão... A gente teve desencontros ali em questão de, eu pensava uma coisa, a Camila pensava outra. Como que vocês lidaram com isso? Como que vocês lidaram com isso? A gente nunca brigou, né? Eu não lembro. Mas a gente discute direto. Todo ponto é que eu acho que a gente confia muito uma na outra. Então, assim, e o meu combinado com a Mirly é assim, cara, eu vou lá na reunião de conselho, vou pautar, vou jogar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, só que você precisa me ajudar a executar depois. Rola? Ela rola. Então tá, então eu levo assim. Ou o contrário também acontece. Cami, eu acho que dá pra gente fazer isso aqui. Eu falei, beleza, eu vou levar pra cima. Então é troca o tempo todo. E nisso acontece de discutir no bom sentido, de discordar. Né? Discordar. E aí, às vezes ela cede, às vezes eu cedo. Porque eu confio muito na parte nela como pessoa, claro. Mas no skill técnico dela. Ela tem muito mais skills técnicos do que eu em certas áreas. E eu tenho muito mais que ela em outras áreas. Então, dependendo do ângulo que a gente tá, né, do que a gente tá tendo que resolver, ela vai manjar muito mais que eu. Ou eu vou manjar muito mais que ela. Então, a gente se complementa bastante nesse sentido. Eu acho que o legal da gente estar trabalhando juntas é bem isso, sabe? A gente confiar uma na outra. Eu acho que escutei uma vez, foi do Bernardinho. Ele falando uma coisa assim... O liderado, isso eu gravei muito, assim, é muito real. O liderado, ele pode desconfiar de tudo, menos da tua intenção com ele.
É verdade. Sabe? Você pode brigar, pode discutir projetos, pode discutir entregáveis, metas e tudo mais, mas ele não pode duvidar da tua intenção para com a pessoa. E aí entra o negócio da pessoa ser boa, né? Nesse sentido, né? Então, quando é genuína essa troca, não tem quebra-pau, não tem por que ter, né? Exato. Eu acho que isso é legal bastante, assim, da gente estar trabalhando juntas, é isso. Eu confio muito nos power skills dela e ela confia nos meus. A gente é muito complementar nesse sentido. Não quer dizer que a gente não discorde. A gente discorda o tempo todo. O tempo todo. Eu penso por um ângulo, às vezes ela fala, não tá elegante. Ela vai pro outro. Não tá elegante. É verdade. Eu sou um tratorzinho mesmo, trabalhando assim. Se ela não fala, é por aqui. Isso aconteceu mesmo essa semana. Eu falei, não tá elegante. Muito bom. Eu vou para um lado, ela fala, não, é mais por aqui. Eu tô pensando por aqui. Eu falo, então, beleza. E a gente vai encontrando um meio do caminho. Às vezes o meio do caminho tá mais para cá, às vezes mais para lá. Mas, assim, de briga, de desrespeito, eu acho que não tem. Mas eu acho que se tiver, a relação ela quebra, sabe? Ela dá aquela trincada, né? A confiança quebra. Então, eu acho que os valores que a gente estava falando antes do episódio começar, sabe? A gente tem uma coisa de justiça que isso bate muito forte pra gente. Pô, é certo é o certo. Errado tá errado mesmo. Ah, não, mas não tem como a gente rever, conversar, não sei o que. Meu, tá errado. Não fechou um mês. Tá errado. Tá errado. Aconteceu real. Entendeu? Aconteceu real. Eu falei, não, Por mais que doa no coração. Eu falei, não, mas é o que eu queria muito. Eu queria muito, né, ver a regra, não sei o que. Eu falei, é o certo, errado é o errado. Então, não tem discussão desse tipo de coisa, sabe? Sei lá, a gente é muito humana também. A hora que a gente conversa com o time, a gente quer ser transparente em tudo que a gente pode ser. A gente quer levar todas as nossas intenções. Mas também a gente é chata. E as duas são chatas. Exigentes, não coloquem como chato. Mas a gente é bem exigente, a ponto de ser chato, que bom. assim, às vezes. E isso é um alinhamento nosso, assim, porque a gente decidiu que a gente quer trabalhar com a régua lá em cima. Porque isso é o nosso jeito de trabalhar. Então, se as nossas pessoas boas, a gente tiver tempo para trazer a régua delas lá para cima, ótimo, mas a gente também tem esse alinhamento de eu quero que seja entregue aqui. Porque eu não quero ser questionada do meu skill técnico. Exato. Né? Isso aqui, nosso tem que estar impecável. Certíssimo. E aí, pra fechar, a hora passa tão rápido, né? Não acredito, já? Mas pra fechar, recentemente, faz pouco tempo, né? Acaba sendo pouco tempo. A Mirly me fez um convite muito especial, para um projeto muito especial. E uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da carreira, né? A gente tem uma caixinha que tem a nossa energia. E é muito difícil porque essa energia, igual a Camis falou sobre a questão de priorizar. Como é difícil, né? Tantas coisas que a gente gostaria de fazer. E aí a Mirly me fez o convite para ser diretora de uma nova comunidade para mulheres de marketing. Aguardem, nós vamos chegar lá. E uma das primeiras coisas que eu busquei saber da Mirly é com quem? Né? Com quem, Mirly? Além de você, obviamente, que eu sei que vai estar no projeto, com quem? Ela, Camila. Eu falei assim, mas Mirly, eu não conheço ainda muito bem a Camila. Será que eu posso confiar? Camila, eu faço esse tipo de pergunta. A Camila, a Mirly, com certeza. Aí ela me contou toda a história de como vocês conheceram e tudo. Então eu acho muito bacana isso de, cara, a gente ouvir as histórias e a mesma sensação que eu tenho que você tem da Mirly. Eu confio. Então se ela tá falando, confia, Tassiana, eu confio. A Mirly fala, confio. Isso é muito importante, a gente ter mesmo essa relação com pessoas que a gente confia, porque uma comunidade, um projeto é um filho também, né? Então a gente tem essa questão de, cara, com quem eu vou? A Flávia estava aqui e é muito legal, a Flávia comentou no episódio que a gente teve sobre empreendedorismo. Eu sou muito seletiva com as pessoas que eu ando. Que eu deixo em torno. Não é todo mundo que tem livre acesso. E de fato, né? Tem que ser assim mesmo, essa questão do, poxa, com quem eu vou andar? Quais são as minhas pessoas? Eu acho muito importante. Então, construir essa nova comunidade, ele contribuir de alguma forma, é muito especial. E onde eu quero chegar? Eu quero que vocês comentem um pouquinho sobre o projeto. Por que do MCMOs?
Qual que é o objetivo ali? Qual que é a ideia? Comentem um pouquinho sobre o que as pessoas vão poder esperar desse projeto, que em breve vai ter o lançamento. Em breve a gente vai lançar a MC Mose, e nasceu de uma dor. Uma dor que eu já tinha há bastante tempo, na verdade. Eu estava procurando o meu lugar em alguma roda que a gente pudesse falar de assuntos mais complexos, sabe? Porque eu participo de várias comunidades, inclusive da CRO Brasil, e tem especialidades. As comunidades têm especialidades. A CRO Brasil tem uma especialidade, a Mulheres de Growth, que é outra comunidade que eu amo, que nós participamos juntas também, que eu amo. Tem também a sua especialidade, mas eu estava sentindo falta de uma roda onde eu pudesse falar de mover ponteiros de negócios. No marketing, especialmente sendo mulher. Por que a gente vê ainda tão poucas mulheres CMOs, né? A gente sabe que o marketing é uma área que majoritariamente é feminina, por questões de afinidade com a profissão, enfim, tem vários fatores aí. Mas quando vai chegando no topo, isso vai caindo. Eu acho que a gente chegou a 53% de mulheres, né, de acordo com qual que é o relatório que a gente leu. Nossa, eu esqueci. A gente pode deixar nos comentários aqui depois o link para o relatório, mas é um relatório global que diz que hoje o marketing atingiu mais da metade de mulheres. E no mundo onde a gente fala de equidade e tudo mais, isso é muito legal. Só que quando a gente vai para cargos de liderança, especialmente alta liderança, que é mais uma camadinha, isso cai para 3 ou 4%. Por quê? Qual que é esse degrau aqui que está quebrado? O que acontece ali de uma posição sênior para uma posição de alta liderança? Qual que é o buraco que tem? Por que as mulheres não chegam mais lá? VPs, né? VPs acho que são 6%. A VP, exato. CEO, meu Deus, menos ainda. Mulheres de marketing que chegaram ao cargo de CEO, né? E aí, geralmente, essas mulheres, elas vão ou empreender, ou vão direto para conselho, pula essa camada. Consultoria. Né? Para consultoria, Então, eu queria poder falar disso. E queria poder falar de... Poxa, me dá um problema de verdade. Eu amo resolver um problema, amo desatar um nó, eu amo descobrir, cavucar qual o problema do negócio, qual que é o furo nesse balde aqui para eu tapar. E eu sentia falta desse tipo de conversa. E eu já tinha pesquisado outras comunidades, eu tentei entrar em outras rodas, enfim, eu não estava achando referências desse tipo de assunto, né? Aí, foi bem assim, a gente estava conversando com uma outra pessoa que é conselheira de uma outra comunidade, de outra área, da área de tecnologia, ela estava falando como é que era, porque, eu estava pesquisando formatos de comunidade, se é instituição sem fins lucrativos, se é organização, se é uma empresa, se é... Como que é eu, né, Camila, estruturante, eu já tava, meu Deus, mas é um CNPJ que tem que abrir? O que que é? E a Mila já assim, tá aqui o logo, tá aqui. Ela já criou Tome, tudo, site, vamos. O site já tá pronto, o logo já criou o logo fica até aqui, constrangida, né, de, agora tem que ir. Não, e aí foi bem assim, eu tava conversando com ela, falei, puxa, eu vou criar a minha então. Será que dá? Daí surgiu Mulheres CMOs, né? Veio dessa dor. E aí agora a gente vai lançar, eu não sei quando que vai ao ar aqui o podcast, mas a gente lança agora dia 21 de maio. Tem os cortes. A gente lança dia 21 de maio um evento super exclusivo para poucas pessoas, no máximo 30 mulheres CMOs, a gente tem grandes nomes, eu tô até assim... lisonjeadíssima, a gente tá, né, honradíssima, assim, com os nomes que a gente tem conseguido juntar, porque, de fato, essa dor existe. Não é só minha. Então, todas as mulheres que a gente tem convidado, e eu arrisco dizer que a gente vai ter problemas com espaço, porque eu acho que a gente vai precisar de mais cadeiras do que... todas elas falam, puxa, adorei o propósito, tô dentro. Não teve uma que não foi super empolgada aceitando o convite, sabe? Então, a gente tá bem feliz mesmo. E aí, a Mirla é minha sócia. Muito bem. Justamente por essa complementariedade... Né? Eu pensei, e se a gente criar eu tava tomando um café assim, e se a gente criar um MCMOs? Ela, bora, tá aqui o site, tá aqui a logo. A Mirly foi assim. E, gente, detalhe, eu vou ter que falar. A Mirly, você dá um problema, ela abre o... Não tenho uma imagem... Não, eu vou criar aqui, peraí.
E 5 minutos depois... Enquanto eu tô aqui estruturando a ideia, mastigando o negócio, pensando, tá, ela já tá com o pão pronto. Eu tô com trigo, ela tá com o pão já. E isso legal, é muito bonito, assim. Eu acho que a gente tem muita sorte de se complementar, sabe? Porque daí alinha todo o resto vem alinhando, assim, sabe? O propósito alinha. Pô, é bonito demais. Você vai lá e faz um convite e a mulher fala assim, essa dor também é minha, quero participar. Conexão, como é que faz pra estar dentro? O que eu preciso fazer? Eu levo alguém? Tem gente que vai viajar de outro estado pra vir, pra escutar a gente falando 1h30, 2 horas, tomar um café com a gente. Você entendeu? Então, isso é bonito de ver. Então você fala assim, Miriam, foi por conta do PPT, foi por conta do site, do logo. Fala, não, cara, isso foi por conta do propósito. Uma dor encontrou outra dor. É um propósito de verdade, sabe? Se conectou, né? E aí você tá até falando, Mirli, você tocou no assunto, né? De como fazer parte. Traz um pouquinho do contexto que as pessoas, dessas mulheres que estão, né, numa posição de CMO, podem esperar da comunidade. Como vai funcionar a dinâmica dessa comunidade, de encontros? Se existe algo nesse sentido. A gente tá construindo muita coisa legal, tá? Tipo assim, coisa bonita mesmo de ver sendo colocada de pé ali. A gente tem um portal, que vai ser um portal de notícias. Primeira coisa que a gente conversou, essas mulheres precisam ter voz. Então, se elas não são chamadas para as entrevistas, se elas não são chamadas para as colunas, para as palestras, se elas não se inscrevem, né? Tipo, eu quero ser uma palestrante, se elas não estão se inscrevendo, a gente vai criar um canal, um portal, onde elas vão ser as colunistas e a gente vai dar voz para essas mulheres, para que elas possam ganhar protagonismo mesmo. Isso a gente vai, né, trazer a audiência para elas e elas vão se fortalecendo ainda mais nessa posição, para quem sabe lá na frente conseguir mudar esse número. Além disso, a gente vai ter esse grupo seleto só de mulheres CMOs, então é diretor para cima, diretora para cima, né? Essas diretoras, esse grupo é totalmente confidencial, então elas podem fazer trocas que vão além de meu analista é chato, demito ou não demito? Não é mais esse o problema. Sim. A gente está falando de globalização de marcas, a gente está falando de múltiplos canais, a gente está falando de IA na governança. Então são problemas que a gente não consegue falar em comunidades que são muito mistas, que são muito grandes. Então é por isso também que o grupo é bem seleto, assim. Até pra não, desculpa te cortar, mas até para não expor, né? Exato. Às vezes eu tô com um problema, mas eu não quero me expor como profissional e dizer que eu tenho esse problema. A gente passa muito por isso, né? Sim. Então não é num grupo qualquer que eu vou poder soltar ali uma dúvida, né? Então a gente quer criar esse espaço seguro para que as mulheres possam realmente trocar, e aí seguro no sentido assim, a gente não vai ficar vendendo lead para empresas parceiras, não é isso. Elas vão poder ir lá e vão poder conversar sim no espaço e aquilo não vai sair dali. De uma forma discreta, né? Tá certíssimo. Gente, então, dia 21, possível lançamento, então... As pessoas já sabem que tem toda a questão de portal, que já podem acessar, sim, certo? Já pode acessar. Ok, então vocês já sabem. Já tem portal, fiquem de olho também. Tem Instagram também, não tem? Instagram, LinkedIn. A partir do lançamento a gente vai começar a postar um pouco mais nesses canais. E tem muita coisa para vir pela frente, né? A gente está preparando um livro, um estudo que é o Estado do Marketing do Brasil, para falar justamente sobre essa posição. A gente também está preparando o treinamento para esse segundo semestre. Tem muita marca legal se conectando com a gente. E sabe o que é mais legal? A gente conversou com um cara, e ele é homem, está responsável por uma marca, a marca é global, e ele falou assim, me conectei com o seu propósito. Ah, mas por quê? São as mulheres do meu time, eu preciso formar elas. Eu quero que elas sejam CMOs amanhã. Isso é ótimo. Então, isso é muito genuíno, assim. Tem homens aliados falando que, puxa, pena que eu sou menino. Queria participar também. também. Mas podem contribuir, né? Pode. A grande maioria tem uma esposa em casa também. Tem uma irmã, tem uma mãe. Então, com certeza vão estar contribuindo para um propósito mesmo muito maior e muito digno. Gente, chegamos ao fim. Queria que vocês compartilhassem. Nós falamos muito de MCMOs, mas compartilhem também as redes de vocês, as que vocês costumam ser mais ativas, de receber ali mensagens também para quem queira conectar com vocês. Compartilhem com o pessoal antes da gente finalizar então o papo.
Eu sou @Camila Besseler em todos os canais. Ah, facilitou muito. Então, Besseler com 2 S. Instagram e LinkedIn, majoritariamente. Perfeito. E o seu, Mirly? O pessoal consegue me achar por Mirly Ferraz. Acho difícil achar outra Mirly. Então, aqui aparecer de cabelinho curto sou eu ali. Em todos os canais também. Eu tô bastante no LinkedIn. Eu posto bastante coisa sobre IA, liderança, marketing. Principalmente sobre como o marketing está mudando, né? Agora com esse bichinho novo. O pessoal consegue me achar por lá. Ok, então. Também deixo aqui o meu Tassiana Serafim em todas as redes, pelo menos que eu me lembre. Então, quem ainda também não se conectou, todos os canais, né? Quantos 2? Brincadeira, são vários mesmo. Não, eu tenho 2. Ah, então tá certo. Camila ficou mais fácil. Mas é isso, gente. Eu agradeço quem ficou até o final. Comentem aqui também. Se tiverem interesse, se conecte para saber mais sobre os projetos. Vai ser muito importante. Vão ter mais episódios aqui na Tá Se Achando. Então, se preparem. Aqui o roteiro não existe. A gente vai com o coração, vai com a alma. Então, se preparem para os próximos encontros. Eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.